A gente já começa sorrindo aqui, né? Porque foi um dia super positivo ontem, mais de 2%. Hoje continua nessa toada. A gente está vendo Ibovespa superar máximas históricas, mas vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente voltar para ontem à noite e entender direitinho, no geral, assim, qual foi a sua avaliação sobre o comunicado mesmo, né? Porque a gente já tinha falado aqui antes que a decisão já estava tomada ali, meio ponto percentual, nenhuma surpresa. Mas o que o comunicado mostra ali que a gente pode, de repente, já prever aí para frente, o que indica sobre a nossa economia e como a sua avaliação geral mesmo? Então, dividindo o dia, né, essa digestão de super quarta-feira que a gente está tendo, né, super quinta, parte das expectativas que estavam no preço ao fechamento do mercado de ontem, de certa forma, foram construídas derivando um pouquinho do comunicado do próprio Fed. Então, o que aconteceu? O mercado se animou muito depois do Comitê Federal de Mercado Aberto nos Estados Unidos. Foi interpretado, né, a mensagem do Federal Reserve como algo, como o Enzo muito bem colocou, mais dovish, e isso já modificou em partes a expectativa dos investidores para que houvesse, de certa forma, espaço para uma aceleração. Vocês devem se lembrar, em agosto, quando a gente começou a flexibilizar, a discussão seria de que ele começaria ou não a acelerar o ritmo de flexibilização já em 2023. E o que eu quero dizer com isso? Estamos observando já algumas reuniões, cortes de 50 pontos da Selic, tanto que encerramos o ano em 11,75%, sendo que a gente estava acima de 13% há alguns meses. Uma aceleração desse corte resultaria em cortes não de 50 pontos, mas de 75 pontos. Isso não aconteceu em 2023 e a expectativa, pelo menos na segunda metade do pregão, isso nunca foi nosso cenário base, leia-se, mas a expectativa na segunda metade do pregão foi de que, já tem um espaço aí para o Banco Central dar uma mensagem mais dovish. E como isso foi para os preços, principalmente depois de, primeiro, um IPCA levemente abaixo do esperado, e segundo, um PIB também fraco em termos de economia, melhor do que esperado, mas fraco em termos de economia real, era de que ele pudesse, em parte do comunicado em que ele dedica para dar um forward guidance, né, um norte, né, para o mercado, para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, ele tirasse o plural daquelas reuniões. Ele coloca sempre manter o ritmo de política na mesma magnitude nas próximas reuniões. Ou seja, cortar mais 50 pontos. Tira o plural. Daí você fala assim, tirar o plural significa que ele vai parar o ciclo. Não, tirar o plural aqui poderia dar uma sinalização para o mercado dele acelerar. Não foi o caso. Então, o mercado, de certa forma, se antecipou demais, foi muito ansioso. A gente nunca trabalhou com isso, mas a gente viu que no início do dia todo mundo já começava a se frustrar. As manchetes, né? As manchetes estavam falando, o mercado se frustra. Não é o caso aqui. Pelo contrário, eu acho que o ritmo de 50 pontos é muito positivo. Ele cortou ontem 50, era o que o mercado esperava. O comunicado foi em linha também com o que a gente trabalhava. Ele vai cortar mais 50 pontos, então a gente vai começar o ano com mais 2 reuniões, pelo menos, de 50 pontos de corte. 2 vezes, né? Então a gente vai cortar agora no começo do ano, depois, mais uma vez. A gente já vai caminhar primeiro para 11,25, depois para 10,75. É um progresso muito importante e gradual, né? Historicamente, ciclos de flexibilização responsáveis, eles são graduais. Lembrem-se que o Ilan Goldfein, quando desceu a taxa de juros de mais de 14%, rumo aos 6,5%, também foi duramente criticado e depois ganhou o prêmio de melhor banqueiro central do mundo. Pode ser que aconteça exatamente a mesma coisa aqui, né, com o Roberto Campos Neto, que, claro, teve seus deslizes ao longo de seu mandato em relação à política monetária, mas que agora me parece fazer um trabalho, primeiro, bem alinhado com a sua diretoria, inclusive diretoria já, a parte dela indicada pelo Lula, e que continuará assim fazendo. Então, a gente deve convergir gradualmente para uma Selic de 1 dígito até o final do ano que vem. Então, a gente tem feito um progresso. É uma mensagem que foi bem recebida pelo mercado, por mais que o pessoal tenha ficado ansioso demais na segunda metade do pregão de ontem, e que, claro, converge também para, consequentemente, a gente pode até conversar mais sobre isso, múltiplos mais altos. Por isso que a Bolsa já está flertando de novo com máxima histórica acima de 130 mil pontos, e etc. Isso que a gente não via há muito tempo, né? O mercado ficou muito estressado local por muito tempo. A gente teve, desde julho de 2021,
até março de 2023, um período muito difícil para ativos brasileiros, que finalmente parece ter acabado. A gente está virando uma página de um capítulo muito difícil para ativos financeiros brasileiros e, claro, serviu de lição para muita coisa e agora a gente entra num provável novo ciclo. Ainda quero falar sobre a questão dos múltiplos, né, as suas perspectivas, mas antes queria focar numa frasezinha lá do comunicado que me chamou a atenção, que dizia assim: o comitê avalia que a conjuntura, em particular devido ao cenário internacional, segue incerta e exige cautela na condução. Ih, Matheus caiu. Vamos ver. Vamos ver se ele volta aqui. Mas, pessoal, chegou aqui, na verdade, queria ressaltar aqui, porque, na verdade, né, vamos ver se o Matheus volta aqui para perguntar para ele se o comunicado não deixa um pouco defasado, né, porque o comunicado não mostra muito sobre as questões fiscais aqui no Brasil, mas diz que o cenário internacional ainda exige uma cautela, né, mas a gente viu no cenário contrário aqui, acho que ele está voltando, voltou. Agora sim. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Vamos lá, voltando aqui à pergunta, então, mas falando no geral aqui, né, por exemplo, porque ali no comunicado mostrou que o cenário internacional ainda é incerto, ainda exige uma cautela, mas me parece, né, depois que veio a divulgação, na verdade veio a divulgação do FED antes e depois o comunicado, ou seja, né, me parece que essa parte ali do comunicado, de repente, tenha ficado um pouco defasada, né, porque o comunicado ali do FED foi de quedas, realmente mostrando mais ou menos, acho que 3 quedas para o ano que vem, né, na verdade, o comunicado estaria um pouco defasado e não possibilitaria, de repente, porque a Alicia falou, né, na resposta anterior, de mais 2 quedas de 0,5 ponto percentual. Esse tom do FED de ontem não aceleraria, não poderia acelerar esse ritmo, ou a sua visão ainda é de manter ainda esses 0,5 pontos percentuais para as 2 próximas decisões? Acho que deu para entender, né? Eu entendi, eu acho que a pergunta é muito válida e parte da resposta justifica um pouco da frustração de alguns economistas e de alguns investidores com o comunicado de ontem. Pareceu defasado, porque na parte da tarde houve uma reunião do FED que acabou saindo mais dovish, né? Acho que o Banco Central brasileiro, ele não tem obrigação necessária de responder a uma pergunta imediata de um fato que aconteceu enquanto ele estava tocando a reunião dele. Isso é um primeiro ponto, né? Até a reunião do FED era uma incerteza do que aconteceria. Lembrando que é uma reunião de 2 dias, começa na terça-feira, acaba na quarta-feira, e assim, as pessoas já queriam que ele acelerasse esse ritmo antes, né? Então, ouviram na reunião do FED um espaço para que ele pedisse isso. Se ele vai ou não acelerar esse ritmo no ano que vem, eu acho que está aberto, porque ele está, como o Federal Reserve, data dependent, dependendo de dados. Se os dados assim o permitirem, ele vai fazer de maneira técnica. Agora, conservadorismo também faz parte do jogo. E para ele, especificamente, considerando o balanço de riscos internacional e doméstico, do ponto de vista doméstico, inclusive, por conta do fiscal deteriorado, a gente deve ter um déficit público de 1,4% do PIB em 2023, isso é muito ruim, tá? Porque a gente perde ancoragem de expectativas e, consequentemente, perde previsibilidade de preço para trabalhar. Como ele está bem desse fiscal, é natural que ele seja mais conservador. Ele está olhando para isso. Ele está olhando para esse ciclo de flexibilização lá fora. Ele está olhando para Desculpa, mas apesar dele não ter falado, né, no comunicado em si, ele não falou ali de questões fiscais, mas segue ali, né? Não está no comunicado, mas segue, né? Ele está no debate desde o começo do ano, entendeu? Ele já falou isso em participações, em inserções. Da mesma maneira que no Banco Central dos Estados Unidos a gente tem participações das autoridades, dos membros que compõem o Conselho, no Brasil a gente também o tem. Então é natural que haja um debate fiscal aqui. Esse debate existia antes e existe aqui agora, entendeu? Então, naturalmente haveria essa relação. Agora, não existe uma relação mecânica aqui, tá? Mas existe, claro, uma sensibilidade da autoridade monetária para com isso, uma vez que isso está associado às expectativas futuras e, consequentemente, a curva de juros propriamente dita, com qual ele tem que trabalhar aqui, em especial nos vértices mais curtos, como estamos falando de taxa de juros. Então, por mais que haja espaço, eu, francamente, sequer acho que seja necessário. Acho que o ciclo atual é 25 pontos
né? Na próxima reunião... Então, assim, essa é a diferença, né? De 50 para 75, 25 pontos. Então, não entendo que seja uma abertura necessária. Seria possível, claro, mas não é meu cenário base. Acredito que ele seja até mais prudente ele continuar com 50 pontos pelas próximas reuniões, como ele já contratou agora, e, eventualmente, se for mudar o tom, mude apenas na próxima para a seguinte, né? Não na posterior imediata. Perfeito. Agora vamos falar dos mercados, né? A gente tem falado aqui que essa super quarta animou bastante. Esse otimismo continua para o mercado brasileiro? Como é que você está vendo? E, claro, queria te perguntar aqui as suas perspectivas, né? Como é que deve terminar o ano, começar 2024? O investidor aqui assistindo o Giro do Mercado continua com esse otimismo aí para o final do ano? Continua, esse rally deve seguir até o final do ano, tá? Volumes menores também propiciam menor volume de negociação, né? Eu estou falando aqui. Propiciam esses movimentos um pouquinho mais externalizados, pessoal puxando para o final do ano. Isso é natural que aconteça, historicamente é chamado de rally de final de ano, é costumeiramente debochado, né? Mas historicamente se verifica, né? Mas, nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive. E a gente está vivendo isso, a gente já tinha falado que ia terminar o ano entre 130 e 135 mil pontos, tá nisso já, né? Já estamos nesse patamar. E para o ano que vem, deveríamos convergir em tese para patamares maiores. Quais são os riscos? Fiscal, né? Tem eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos, e tem também a questão da recessão, que daí eu preciso colocar aqui, que é um ponto importante, porque havendo recessão nos Estados Unidos, deveria haver efeito sobre perspectiva dos investidores para lucros, e isso machucaria necessariamente os ativos financeiros. Então você tem esse ciclo de riscos, mas considerando os riscos, você tem também um cenário provável de conversão de múltiplos, né? Então, se a gente observar, convergindo a Selic para algo como 9%, por exemplo. Historicamente, quando a Selic esteve a 9%, a Bolsa negociou preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses da ordem de 12 vezes, 13 vezes. A gente está muito abaixo disso. Então, haveria de ter uma conversão para a média. Eu nem estou falando aqui de negociar com prêmios, estou falando aqui de negociar com a média. Isso já deveria impulsionar a Bolsa para outros patamares para o ano que vem. Então, em termos de ativo de risco doméstico, eu ainda estou confortável com a posição, mesmo tendo visto o rally que aconteceu agora, né? Fazendo catch-up, né, com média de múltiplos dos últimos 15 anos, ainda tem espaço para andar. Isso sem falar de negociar com prêmio, não estou falando nada de crescimento de lucro, negociar com prêmio, estou falando voltar para a média sem crescimento de lucro, teria espaço para andar mais no ano que vem. Quanto também depende um pouco desse ciclo que eu coloquei. Havendo uma recessão, haveria contração de lucro. Então, a média de múltiplos seria, consequentemente, resultaria em uma pontuação menor do Ibovespa. Mas, ainda assim, é maior do que o patamar atual. Dito de outra maneira, eu ainda estou construtivo para ativos locais. Maravilha. Obrigada pela participação hoje, Matheus. Bom trabalho aí.